Debate da semana. Bem-vindos ao debate desta semana, marcada pelo diálogo do governo com os partidos não entrincheirados, que vai marcando a situação política e que deixa os madeirenses ainda em lista de espera. Isto, em algum entendimento, é no mínimo ingrato, pois os madeirenses já cumpriram com a sua parte. A última vez que se pronunciaram foi a 26 de maio, ou seja, há um mês, mais de um mês. Fizeram num dia aquilo que os eleitos, pelos vistos, não conseguiram fazer em 30 dias, ou seja, tomaram uma decisão. Cabe agora à política ser consequente e não adiar muito mais aquilo que é urgente. Antes de abordarmos este que é o tema central da nossa conversa de hoje, vamos centrar também atenções em algumas frases da semana, em que, por sinal, Miguel de Sousa, em artigo de opinião no Diário, deixou várias recomendações e uma sentença. Só miopia interna e falta de ética política podem questionar a liderança de Miguel Albuquerque. Está mais do que sufragado. Esta foi a frase que eu escolhi para a minha entrada esta Pensei semana. que nós é que escolhíamos, afinal. Eu escolhi. Isto está um bocado invertido. Não, que eu escolhi a minha frase. Tenho direito a muito escolher bem. uma frase. Muito bem. António Trindade, que passou a semana fora, mas regressou a tempo de entrar no debate. Qual foi a frase que Eu, escolheu? como passei fora a semana da região de toda esta discussão, Podias tive trazer que- um tive- jornal inglês, Não, eles não, também não, estão em eleições. tive que me servir do Diário de Notícias desta manhã para ficar mais informado e mais ciente destes últimos tempos. E escolheria a frase do líder do Chega Madeira, que diz que admite que não consigo mandar na cabeça dessa senhora deputada. Realmente, eu julgo que esta pequena frase espelha muito o que é o cenário atual desta região. O líder do Chega não acredita, não percebe o que é que a senhora deputada está a referir e depois assiste a uma outra informação também ao artigo de opinião do José Prada, dizendo que a Madeira acima de todos os interesses partidários. Depois leio as declarações prestadas e as picardias num dia de Santa Cruz entre o governo e o município. E, na realidade, constato que, na realidade, a Madeira, estamos todos acima dos interesses partidários e pessoais, o que está acima, efetivamente, a Madeira. Eu julgo que esta edição do Diário foi bem reveladora do que são os altos interesses da Madeira, ou, por outra, de quem são os grandes defensores dos altos interesses da Madeira que se sobrepõem aos interesses e às picardias regionais. Ricardo Vieira, a sua frase. A minha frase não é uma frase. Ui, É é um uma livro. qualidade de diversas frases proferidas durante a semana. E a qualidade ou digamos, a característica, completamente, a sobranceria, a arrogância. Nós ouvimos o senhor representante da República a dizer a mim ninguém me engana, que eu acho que já é uma posição assim de princípio. O Biden ontem disse umas poucas vezes que ninguém o engana também. Cá está, pelos vistos é um vice. Aliás, É um vice. o Biden ouviu o representante da República. Foi ele. É. Ora bem. Se o Presidente do Governo diz até aqui ninguém me tira. O senhor líder do JPP vem com uma superioridade moral que é espetacular, não é? São todos uns mentirosos, bem dizer. O senhor líder do Chega diz que é Madail. Portanto, estamos numa fase preocupante. Tem mais partidos. Há muito mais, há muito mais. Todos têm as suas competências a este nível. Uma enorme sobranceria que eu acho que não ajuda nada à região. E que se há uma leitura que eu acho que é clara das eleições, é a necessidade de eles se entenderem. Claro. E é exatamente o oposto disso que nós estamos a verificar. Com algum esforço que se está a fazer nessa matéria, mas penso que já vai ter futuro. Miguel de Sousa, a sua frase.
Também acho que é mais um pensamento do que uma frase. Também já agora me retiraste a autoria daquela frase inicial. Não, eu atribuí a Elias. Isso é a autoria. Eu acho que a conclusão disto tudo é que isto é tudo muito mau, muito mau. Pessoas muito más, sem qualidades, sem a mínima hipótese de encontrarem qualquer solução que agrade ao povo e que traga resultados para a Madeira. Eu estou-me a lembrar de que passei 40 e tal anos a ver e a acompanhar o desespero da oposição, que o maior desejo que tinha, a maior vontade que tinha, era tirar a maioria absoluta ao Alberto João e ao PSD. Quando conseguiram, não têm nada para fazer, não sabem o que é que fazem. Portanto, tiraram a maioria absoluta ao PSD e parece, sem dúvida nenhuma, que a única solução é voltar a dar uma maioria absoluta ao PSD para termos maioria e podermos encontrar um tempo de estabilidade. Isto só não acontece porque o tal senhor mudou a lei eleitoral, ou autorizou, ou concedeu, por ele diz que foi vontade dele, a lei eleitoral que tirou a maiorias absolutas ao PSD. Sim, fica muito Portanto, difícil. não fica muito difícil. Mas, portanto, eu acho que isto é tudo muito feio, é muito mau, e acho que o PSD está a fazer um papel extraordinariamente complicado para ser aceito. Eu acho que temos que o PSD tem de perceber uma coisa: não é o Chega que tem que convencer, nem o JPP, nem nenhuma coisa dessas. Tem de convencer é o PSD. Enquanto não unirmos o PSD, não voltarmos a ter o PSD, de que é que serve o Chega, o JPP para esta equação? Aliás, Não servem para nada. o PSD continua a poder-se. Diz-me livre se isto se acaba numa situação com algum dos partidos que está a dar um espetáculo, a coisa mais vergonhosa que eu já vi. Um dia quer o Miguel, um dia não quer o Miguel, um dia talvez, um dia vai ver, mas não quer que caia o governo, mas não quer isto. Coisa de criança. O pior é que não é criança, é de gente impreparada, sem qualquer capacidade de intervir e de resolver o problema que a Madeira tem. Certo, as vossas frases decorrentes de vários pensamentos e de várias sensações e percepções públicas levam-nos então para esse tema central que marcou a semana, uma semana que começou com rondas com os partidos que aceitaram conversar, de fora ficaram apenas dois, PS e JPP. Ricardo Vieira foi um dos intervenientes, por sinal. Tem sentido disponibilidade para o diálogo ou alguma intransigência do PSD? Pergunto-lhe se estas negociações e diálogo não podem comprometer, por exemplo, a matriz ideológica de uns e de outros. Eu acho que é curioso, começavas por dizer isto. O nosso estatuto define dois momentos totalmente distintos. Um é a posse do governo, que resulta da indigestação do representante da República, tendo em conta os resultados eleitorais. O presidente do governo depois escolhe o seu governo e vai à Assembleia e toma posse. Nós vemos os partidos lá na posse do governo. Ninguém, na altura, contestou a posse daquele governo que eu tivesse visto. 30 dias depois, o governo tem de apresentar um programa à Assembleia. É um momento diferente. Até 30, não é? Até 30. É um momento que não tem propriamente a ver com a posse. Tem a ver com aquilo que o governo vai fazer. Mas se nós repararmos, poucos são os discursos e as intervenções à volta do programa do governo. Começando pelo próprio presidente do governo, que abre o debate a falar de si, em vez de falar daquilo que vai fazer, que era o que devia ter feito. Se calhar foi por isso que ontem houve um secretário regional que emendou a equação dizendo mas não está em causa no programa de governo quem lidera o governo. E não está. E não está. É evidente que os partidos
particularmente a Iniciativa Liberal e o Chega, têm vindo a pôr a tónica na pessoa do Presidente do Governo, nem sequer dos outros, é só na pessoa do Presidente do Governo. Isso porque há aquele antecedente que todos nós conhecemos de janeiro, não é? Aquela questão judicial, e que acham que a política tem que se meter aí, não é? E há uma outra questão que, a meu ver, é inultrapassável. É que não há ninguém na Madeira, neste momento, depois das eleições regionais de maio, digo bem, que tenha mais legitimidade do que o Miguel Albuquerque para governar. Isso parece-me desmentível. Quer dizer, não conseguem reunir mais eleitorado do que aquilo que o Miguel Albuquerque bem ou mal teve. E, portanto, sendo certo que eu achava que o Miguel Albuquerque não se deveria candidatar, mas é uma posição pessoal dele, e acho que essa que devia ter sido a posição. A verdade é que ele se candidatou, e a verdade é que ele foi eleito, e a verdade é que ele tem uma porcentagem significativa de eleitorado à volta dele, não havendo ninguém do outro lado que consiga ombrear com ele. E, portanto, para mim, eu gostaria de ver o que é que os partidos têm a dizer sobre este programa do governo. Que alternativa é que apresentam os senhores, por exemplo, do JPP ou do Partido Socialista, ou da Iniciativa Liberal, em relação a este programa do governo? Isso nós não temos ouvido nem visto. É uma coisa relativamente estranha. Eu acho que até é uma certa perversão deste regime. Nós estamos a transformar aquilo que deve ser a ação do governo na personalidade das pessoas que o vão desempenhar. É uma coisa que é uma coisa Mas é preocupante. quem foi o primeiro causa? Eu estou de acordo com ele. Estou de acordo com isso. Estou de acordo que Deixa-me só agora. O Ricardo traz um tema que é particularmente interessante e que vai, até de certo modo, contrariar as declarações do grande guru da direita, professor Cavaco Silva, no que diz respeito à grande dependência das maiorias. O Cavaco Silva não é de direita, ainda não é de direita, pode vir a ser, mas ainda não. Deixe-me referir, em primeiro lugar, discussão de um programa do governo, é verdade, mas é um próprio presidente do governo, e é o CDS, os primeiros a referir, o CDS por sua vale a dizer, nós conseguimos colocar 8 das nossas 10 preocupações no programa do governo, pós-eleições. O presidente do governo diz, bem, eu atualmente tenho que olhar para a conjuntura muito mais do que estarmos a definir o próprio programa do governo. Estes fatores só levam necessariamente à descredibilização. Eu admito que o Ricardo Vieira esteja a admitir, digamos, no fundo, vai governar quem tem mais votos. Bem, mas nós vivemos num regime que não é esse. O regime parlamentar, este regime parlamentar faz depender de maiorias num Parlamento. Portanto, o simples facto de Miguel Albuquerque ter sido mais votado não legitima, quer neste regime, quer inclusivamente na discussão de um conceito de democracia, o ter que ter um mínimo para poder dizer eu vou efetivamente, eu sou... António, mas alguém tem um mínimo? Não, repara, não há. Repara, porque senão corríamos aí, e isto acontece. Repare, há dias eu referia o caso holandês, foi preciso foi preciso ter 4 partidos para constituir uma maioria, e depois já discutimos suficientemente sobre este assunto. Mas eu julgo que é um momento, e quem pensa sobre este assunto ter que efetivamente refletir mais. E eu, quando falo numa terra de 250 mil habitantes, que tem um governo e 11 câmaras, e que têm as discussões a que se assiste, estas picardias que o Diário Sim. acaba de referir na sessão de ontem de Santa Cruz, isto é lunático, isto é quase kafkiano, porque se no tempo das maiorias absolutas ainda admitia-se, era um feito a cumprir, não há dúvida nenhuma, havia uma maioria absoluta e não se discutia, depois andava-se a brincar nos parlamentos. Agora não. Agora o âmago da questão está a saber como é que eu consigo constituir efetivamente a maioria e o que é que me determina de fora para dentro a necessidade, a constituição de uma maioria. É isto que a Europa discute. Ainda hoje, quando se discute as razões que levaram à escolha de António Costa para Presidente do Conselho Europeu, tem muito a ver com uma necessidade de encontrar ambientes de consenso e, sobretudo, de não hostilidades. E é isto que está ao limite e em desespero de causa, mesmo em termos nacionais.
Aqui é exatamente o contrário. E, evidentemente, isto deixa de ser muito peculiar. Eu assistir depois a uma figura, a um líder de um PSD, ou uma figura destacável do PSD, de dizer que a Madeira tem que estar acima dos interesses partidários. Podemos ter mentira. O que se está a assistir atualmente nesta região Mas é que é qualquer mesmo, é falso, é mentira, portanto, isso não é Mas verdade. Miguel, mas é mentira de todos. Atualmente nós estamos a criar aqui uma peça de teatro que não faz sentido nenhum. E eu julgo por isso tem que haver um retorno às bases, mas o retorno às bases necessariamente passa por esta estrutura que é muito singular. Uma ilha de 250 mil habitantes tem um governo e 11 câmaras. A gestão do poder, isto é qualquer coisa que se põe quase desde sempre. E há que encontrar um ambiente de alguma concertação que tem que passar necessariamente não só pela repartição de poderes, como também, e aqui algo que o Miguel de Sousa não gosta muito de ouvir falar, na repartição de poderes, mas há representatividades naturais que têm que ser entendidas. E não pode ser só este jogo se eu vou ganhar eventualmente. Repare, a negociação com o Chega é qualquer coisa que é anacrónico, porque os partidos, e eu lembro do Miguel de Sousa ainda há 2 ou 3 programas de referir o que é a essência do PSD, onde é que o PSD se quer situar, e de repente... Eu só gostava de dizer aqui, Sim. é que o ter ido, digamos, a negociação com o Chega também resulta do facto do Partido Socialista e do JPP terem fechado a porta. Exatamente. É verdade. E se calhar, Tiago, uma concertação a esse nível, é verdade. de alguma forma o Pedro Nuno está a fazer com o Montenegro em Lisboa. Era uma coisa Era verdade. fazer aqui na Madeira. Não impede amanhã o Partido Socialista de achar que. Deixa-me ouvir. De um facto é que Machico, Santa Cruz, os principais eixos populacionais depois do Funchal precisam da concertação de um poder regional com um poder local. Isto é que deve determinar, efetivamente, o olhar para o futuro de uma gestão regional. Miguel, eu lancei aqui a questão ao Ricardo Vieira se estas negociações, este diálogo em curso não pode comprometer a matriz ideológica, até os programas que foram sufragados a 26 de maio. Eu escrevi esta semana, chamava isto um programa Pantagruel. Ainda ontem aqui o Ricardo saiu com mais as medidas. E eu no último Conselho Regional do PSD, penso que posso dizer, agradeci ao CDS uma medida no IRS que me vai ajudar, porque o proposto pelo PSD não me chega a mim, o proposto pelo CDS chega a mim, mas ainda por cima o CDS já tinha 80% do seu programa, no programa, não é do PSD, é num programa misto. Ontem teve mais 6, não sei quando é que vão lá outra vez. Mas o CDS já fechou. Não sei, é que eu não percebo. Pensei que havia um acordo que eu tinha posto o José Manuel Rodrigues na presidência da Assembleia, que tinha dado 80%, mas afinal não é suficiente. O próprio CDS ainda está a exigir mais. Talvez vai levar uma vice-presidência da Assembleia, ou o lugar do chefe de biblioteca no Parlamento, são lugares importantes, e portanto podem estar ali disponíveis, mas pelos vistos ainda anda tudo a tentar rapar qualquer coisa para se juntar a um governo que nunca vai vir. E nunca vai vir. Não ajuda nada. Mas aqui não estou a ajudar. O Ricardo Vera contratou-me e paga-me para eu estar aqui. Não sei a vocês como é, mas cá a mim. Mas tem orientação editorial. Isto não é chegar aqui e desembuchar como se nada se passasse. Tem que fazer uma declaração. Isto não, ninguém recebe nada. Depois água. Exatamente. Mas o que é facto é que estão-me a dizer que eu não estou aí, só estou a falar do CDS e estão-me a dizer que não ajuda. Agora vejam se eu falo no Chega, ou se eu falo no JPP, ou se eu falo no Partido Socialista. O Partido Socialista, percebam, enquanto for campeão em Machico, nunca vai ser governo na região.
Quem ganha Machique perde a região. A região nunca vai votar em quem tem orientação política para ganhar em Machique. Portanto, aquelas sucessivas vitórias, desde o Padre Martins em Machique, são a negação. São a negação. Mas não era com o Padre Martins. A Câmara, Mas não era com o a Padre Câmara da Martins. Ponta do Sol, que é a maioria de quem? Desculpe. A Câmara do PS. Pô, não é só para. Então, exatamente. É que vão aumentando os votos. Mas só ganha a Câmara, só ganha a Câmara, não ganha o do Sol na Malhada. Ganha a Câmara e vamos ver na próxima. Agora, na Ponta do Sol, perde sempre, porque aquele povo não é socialista. Tem votado numa pessoa para governar a Câmara, que é uma coisa diferente, e é muito inteligente escolher pessoas, isso sem dúvida nenhuma. Agora, a gente olha para a matriz política do Conselho, não tem nada a ver com o Machique. Chamaram Ponta Solense de magistério, ou dizer que eles andam próximos, por amor de Deus, é uma ofensa grave a quem não estava hoje à espera de levar no corpo. Eu julgo que o Funchal também já foi. Também já teve maioria. Não? Sim, mas Isso é só para a Câmara. Isso é só para a Câmara, António. Isso é pessoa. Os tempos mudaram. E o exercício exige aqui isto que o Ricardo estava a referir, que é isto, os consensos que se procuram. É que eu estou a desajudar. E vem aqui desajudar para mim. Interessa-me bastante a confusão. Mas eu, como eu digo, é fruto do contrato que eu tenho para estar aqui. Agora, o que ainda escrevem isso nos blogs. eu já estou imenso nessas coisas. O que eu gostava de que percebessem é que ninguém parece ter amadurecimento suficiente para conseguir encontrar um ponto comum de ver se alguma parte disto encontra solução. E isto é que ninguém faz um esforço. O CDS já tem um acordo com o PSD e foi lá ontem entregar mais 6 reivindicações. Isto não é ajudar. Eu acho que não é ajudar. Ele diz que eu é que não estou a ajudar aqui. Mas eu acho que eles ontem é que não foram ajudar. É que fiquei aborrecido e vou questionar o meu partido. Mas o que é isso? Portanto, já tem um acordo, já deu tudo o que tinha para dar. Já não tem ainda aceita 6 propostas. Quantas vai aceitar do Chega? Devem ser complementares, mas o Ricardo Vieira... Imagino que estão à espera do Chega para aceitar. Bom, o Chega vão aceitar. A do Chega é muito claro. É mudar só o presidente. O resto está tudo bem. Não tem mais propostas. Mas, e acabar com a corrupção. É o programa deles, ainda estão os cartazes aí na rua. Também. Parece que já lixam outra vez, ainda não limparam os cartazes. O Ricardo Vieira tinha algo a dizer sobre essas ajudas. São complementares as medidas do CDS. Aliás, para, o que é que se passa? O programa do governo, todos nós já lemos o programa do governo, já temos... Qual deles? Este o atual. O atual. O programa do governo tem orientações estratégicas para diversos sectores. E há orientações mais precisas e outras mais genéricas, exatamente. E basicamente o que fomos ali fazer, ali naquela missão, foi precisar algumas dessas orientações que lá estão. Não mais do que isto. Não tem. Não foram mais 6 meses. Essa implicação. Então o diário falhou. Não, o diário não falhou. É uma introdução de precisões que se por exemplo, vou contar uma coisa. Passem à frente. Houve uma coisa específica. Por exemplo, o Governo da República aprovou agora uma isenção de imposto de IMT e de imposto de selo para a malta que até aos 35 anos que vai comprar a casa. Mas essa isenção tem um limite, são 360 mil euros, salvo erro, para a aquisição da... Nós, aqui na Madeira, pagamos um IMT, tem 25% de majoração em relação àquilo que está, os escalões. Quer dizer, nós, embora possamos comprar por valor maior, pagamos a taxa de IMT igual àquela que se paga no continente por valores menores. Temos uma majoração de 25%. Uma das coisas que lá fomos dizer é que em relação a esta isenção, também deve haver a majoração dos 25%. É uma medida que eu acho que tem todo o sentido. Outra coisa que lá fomos dizer, posse da corrupção, o Governo da República aprovou agora uma agenda anticorrupção,
que aliás tem um conjunto de medidas lá previstas, muitas das quais faz sentido que se aplique à Madeira. Vamos lá dizer isso, o Governo Regional deve participar na agenda anticorrupção e tentar trazer para a Madeira algumas das medidas que o Governo Regional prevê. Eu acho que isto não é exigir coisas para na hora. Não, é de ir lá outra vez, Tiago. Portanto, isso são Não, o coisas que faz CDS já sentido. escutou. Isto faz O sentido CDS. introduzir no programa do governo. Porque eu acho, é a minha perspectiva, que o objetivo dos parlamentos é tentar resolver os problemas que neste momento Se são colocam mais as pessoas. não é? colocam às pessoas. É por isso que nós estamos lá, ou devemos estar. Muito bem. António, Deus quer. Não é nada. não. Isto não tem música, é meio de coisas sérias, mas António, aquela questão que eu lancei, sente que o eleitorado, de certa maneira, vê neste desenvolvimento que houve após a retirada do primeiro programa de governo, sente que o seu voto está a ser respeitado ou corre-se aqui o risco de haver uma adulteração de programas que foram só. Está completamente a leste. Só que, repare, estas medidas do aumento de majorar a 25% o imposto, isto realmente é um fator de preocupação e de estudo, mas vamos discutir os grandes problemas, que temos. Porque, repare, se eu falar em evolução fiscal, qual é, digamos, e isto parece-me a mim que foram por medo dos resultados que pudessem, e o que é que isso podia acontecer, não se pegou na grande questão. Onde é que está a grande evolução fiscal? O que é que se quer ir para a região? Isto atualmente, eu não leio do programa de governo medidas concretas, objetivos concretos. Volto a falar num tema que é fundamental, a evolução demográfica desta região. A relação região. Mas, António, Está previsto. podia ajudar. Não podia, repare. O grande, evidentemente, que tem o poder é que tem que necessariamente, quando precisa, tem que dizer em que condições é que quer efetivamente negociar. E não pode guardar não pode ir nos pequenos argumentos e ficarmos à margem, ficarmos a discutir muitas vezes até em mesas que não são redondas e abertas à comunicação social. O tipo de discussão que tem acontecido recentemente eu diria, é quase ridículo, porque não há dúvida, e mais perigoso do que isto, respondendo à sua pergunta, a população está totalmente a leste destas discussões. E da discussão, até porque o que é que está a Mas acontecer? esta questão até é prévia ao programa do governo. Nós fomos ver o que é que os Deveria partidos ter sido. apresentavam. Deveria ter As sido. eleições É regionais. verdade. Você vai constatar aí. É verdade. Chegada a esta situação, como é que posso entender começar de um ponto zero? E este ponto zero vai exigir o baralhar totalmente. Vai ter que baralhar e voltar a dar. Eleições para partir de um plano. Este ponto zero atual já não tem aceitação. Mas é adepto de ir a eleições até que alguns que perdem sempre ganhem? Como? É adepto da estratégia de ir para eleições até que um dos Eu partidos sou adepto de ir para eleições, sou adepto de Portugal e sou fã de eleições, para que a gente consiga trazer ao PSD o resultado que naturalmente teria, se não fosse a sua convulsão interna. Isto tudo embornou o PSD. Isso foi o mais castigado nesta situação toda. Mesmo assim ganhou. Exatamente. Não teria ganho se internamente não tivesse tido o flagelo que lhe tentaram fazer. Portanto, eu acho que se houver eleições que têm que ser em fevereiro, ou janeiro, fevereiro, ou o que é, temos aqui tempo para um apaziguamento interno, para uma consciencialização de que é preciso estabilidade, que o que está acima é mais importante do que está abaixo, e com o novo resultado do PSD se possa partir para outra equação, e com tempo, acabando, e com tempo para até lá
já começar a construir pontes que não se ligam. Mas esta semana também ouvimos gente do PST, nomeadamente Manuel António Correia, a pôr em causa a liderança. Isso significa, se É verdade. houver eleições em janeiro ou fevereiro, haverá eleições internas Não novamente. faço ideia, porque eu não vou Também propô-los. eu vi num Conselho Regional do PSD, o presidente do PSD dizer raios dos pártaos que se opunham a ele, com estes termos. Portanto, alguém tem que reagir a uma coisa. Eu vi, Não se pode dizer que Eu seja o vi. termo mais grave dentro do PSD. Qual foi o mais grave? Já foi dito. é o melhor. Já foi dito. Não tem uma questão, não é? Os resultados recentes de eleições levam a uma situação em que, efetivamente, será muito difícil o PSD voltar a ganhar, a ter maioria absoluta. Não só. Miguel, eu não posso constituir maiorias absolutas só com o jogo dos 2 mais 2 serem eventualmente 5 e não serem 4. Eu, quando vou para eleições, tenho que entender democraticamente o que são maiorias. Dizer que a maioria, evidente, se tivéssemos um outro sistema. Não é se tivéssemos um outro, se tivesse um anterior. Não. Se tivesse um que sempre tivemos. Mas O PSD teve 3. exatamente, já aqui foi dito que o Esta PSD... lei eleitoral, Esta. o PSD teve 3 maiorias absolutas. Obviamente. Miguel, Qualquer lei permite uma maioria absoluta, nem que seja se todos votarem nele. evidente. Claro. E aí, se eu tenho a consciência, de que não conseguirei obter facilmente uma maioria absoluta, eu tenho desde logo, se quer ultrapassar e se quer ter os interesses de uma região acima dos interesses partidários, tem que configurar a possibilidade, desculpa, Miguel, tem que configurar a hipótese de eu constituir uma maioria absoluta, não só constituída por um partido. E por isso, tenho que começar desde logo a saber o que é que me aproxima, e já discutimos várias vezes aqui, o que é que aproxima e o que é que afasta cada um dos principais partidos regionais. Por isso, Não posso andar a gerar. Eu vou ao CDS, ou vou ao JPP, ou vou à Iniciativa, ou vou ao Chega. Os princípios não representam nada. Só constituir António, mas o PS e o JPP colocaram-se à margem. Evidente. E este é meio errado. Mas, por isso, digo eu, quem tem efetivamente mais votos deve ter o seu programa, digamos, de sustentação e de ligação às estruturas partidárias. Antes mesmo de se desligar das relações, tem que, pelo menos, constituir aquilo que possa ser uma maioria estável no Parlamento. E isto tem a ver não só com o programa, mas tem a ver com divisões. Repara, eu posso admitir que tem a ver com algumas pessoas, tem a ver com protagonismo, tem a ver com a distribuição, evidentemente, das próprias funções. Eu não posso não vou falar com o segundo maior partido ou com o terceiro maior partido. O Presidente do Governo já está, o Presidente da Assembleia já está. O que é que vocês querem? Querem ser os chefes de gabinete? Querem ser o porteiro? Isso já escrevi. Mas antes da repartição de competências e distribuição de pelouros, eu tenho que saber o que é que eventualmente me aproxima, o que é que me afasta e aproxima das diferentes forças partidárias. E isto é um trabalho, como digo, eu tenho que baralhar e voltar a dar. É fundamental, porque a situação na Madeira é estruturalmente muito difícil. E hoje, quando assisti às picardias entre o JPP e o PSD, metade destes temas são fúteis. São efetivamente, não resultam da possibilidade do interesse de coordenação, digamos, dos vários interesses e da discussão e da distribuição de poderes entre a região e os municípios. Isso é muito difícil. Nós só temos 250 mil habitantes. Nós temos 57 km por 22. Ricardo, o facto de PS e JPP se terem excluído de qualquer solução, porque defendem outra que não esta, poderá ter efeitos perversos, no fundo, consolidando a tese de Miguel Sousa de que, se houver eleições, o PST
terá uma vitória maior do que teve agora. Eu não faço essa especulação, até porque daqui até às eleições muita coisa pode acontecer. Ainda bem. E, portanto, nós não vamos agora estar a... Se é tudo a mesma, não. Agora, há uma coisa para mim que é evidente. O governo teve um mérito com estas negociações. É que marginalizou o PS e o JPP. Ficaram de parte. E eles auto-marginalizaram, tem que se reconhecer. Mas ficaram a esbracejar sozinhos. Esse aspecto é bom. É bom. Porque, de facto, o governo aqui o governo demonstrou que tem uma perspectiva de diálogo com os partidos. Demonstrou. Não dizer que não quiseram. Aliás, vi-se, a primeira reação que o Dr. Paulo Cafofo tem, logo a seguir a esse anúncio, é de quem estava irritado. Vem com uma terminologia mais agressiva do que lhe é habitual, um pouco sentindo que estava a perder aquela maioria contra a natura que estava a criar no Parlamento contra o programa do governo, pensando que o Chega ia passar para o lado de lá, não é? Mas eu acho que o Partido Socialista, na minha opinião, que é o principal partido da oposição, está a perder uma oportunidade crucial para o seu próprio futuro. Porque eu acho que o Partido Socialista, se viabilizasse, deixasse passar o programa do governo e exercesse uma fiscalização grande ao governo, tinha aqui uma credibilidade de responsabilidade que é muito importante para o futuro. Portanto, essa responsabilidade pode sair caro esses dos partidos. Eu acho que pode. Como também pode sair caro ao O Partido Socialista, nos últimos anos, perdeu uma franja de adeptos, simpatizantes, militantes. O Antão Trindade, um deles, está sempre a repetir aqui, e é verdade, que deixou a vida partidária. Os outros colegas que ele tinha, que era uma franja ali no PS, que contraria esta maioria que eles têm lá dentro agora. E o PS, de repente, ficou na extrema-esquerda do quadro político regional. É à extrema-esquerda. E, portanto, é difícil. Ou o PSD, então, se disserem que é o tal PSD de direita, que não é de direita, ir buscar o PS, que é o que está na extrema-esquerda da vida política da Madeira. Porque sem esta ala mais liberal, se é que é possível dizer isto, mais liberal, consensos. Portanto, ficou um partido encurralado à esquerda, sem boia, para nadar para o lado mais ao centro ou mais à direita. Por isso, eu acho que o normal seria o JPP, Partido Populista, sem ligações ao continente, sem políticos aí nacionais a passear e a mostrar, portanto, que há que gerem e mandam nos partidecos regionais, nessas coisas, o JPP tinha toda a lógica. Só que o JPP já percebeu que não é partido com capacidade para responsabilidades. Eles são bons nesta confusão. Estão ali, mas pensar que podiam ser governo, que podiam ter um papel importante na sociedade madeirense, podiam governar áreas da nossa vida, isso não é para eles, eles não têm essa capacidade, não têm hipótese de ter esta opção. E, portanto, vão para a loucura do contra tudo, contra todos, contra o Diário de Notícias, todos os dias fazem respostas, todos os dias estão em guerra e estão em guerra com todos. E ele está com o seu dever. Até estão em guerra com o Partido Socialista, com quem até parecia que iam fazer ali, portanto, uma coisa em conjunto. Por isso, isto está virado para o Chega, como estavam aqui a dizer, por ausência do PS e do JPP, mas eu devo dizer que eles podem fazer o que quiserem, podem chegar ao acordo que entenderem, vai ser muito mau, não vai ter futuro nenhum, é tempo perdido e é, penso, momento para se pensar que a população, depois deste imbróglio e desta situação sem solução, a população responder com o voto o que é que acha que é melhor. Ricardo. 3 coisas só para dizer. Tradicionalmente, costuma-se dizer que há 2 tipos de partidos. Há o partido de protesto e há o partido de governo. O Partido Socialista, infelizmente, até pela falta que agora há na Assembleia da CDU
e do Bloco de Bloco. Esquerda está a tender para ser um partido de poder. O JPP já é só um partido de poder. Às vezes, quando vejo o Sr. Elvio Sousa, faz-me lembrar o Sr. Coelho, sem que ele tenha a graça que tinha o Sr. Coelho. Apesar de tudo, o Sr. Coelho, naquelas palhaçadas, ainda nos fazia rir. O Sr. Elvio não tem essa capacidade, porque, infelizmente, entra ali nos registros de superioridade moral, que não sei muito bem onde é que ele vai buscar, mas pronto. E algum ódio. Com muito, muito rancor, é verdade. Portanto, partido de protesto é um partido que dificilmente consegue ser um partido responsável pelo governo. E se... E este Ricardo também se aplica ao Chega. Chega só, Não, exatamente. é só na Constituição, na formulação de uma maioria, temos que ter também esse em consideração. Certo. Só que há um fator Certo. importante, Ricardo, a ter em Certo. consideração. Eu, É que estes partidos têm experiência de poder autárquico. António, é Quer verdade. o PS, quer o JPP, têm experiência de poder. É verdade. Cuidado. E uma coisa é um poder autárquico com a dimensão da dimensão na Madeira, Mas eu e uma outra coisa não eu até vou dizer uma coisa. Eu acho que muito do que aquilo que acontece hoje aos partidos da oposição na Madeira também se fica a dever ao que tivemos durante anos aqui na Madeira. Evidente. Não. Evidente. Porque os partidos de oposição ficaram exauridos na oposição que fizeram. É verdade, foi muito desgastante. Inclusive ao CDS, que há da forma como foram tratados. Que é nesse aspecto também a mim que eu fico com pena quando vejo hoje o tipo de intervenções que faz o Dr. Miguel Albuquerque. Fico com pena, porque eu fui das pessoas que acreditei que ele trazia um adjornamento a isto, que ia abrir isto, e de facto no início foi assim. Ele hoje está com um discurso, cara, que me parece outra vez o Dr. Álvares Mão. Quando diz que não sequer sabe qual é o dia do Conselho de Santa Cruz. Sim. O Presidente do Governo diz isto. Despachorrento em alguns momentos. Não, do despachorrento. É o criar. Quando é particularmente importante se entender a ligação necessária entre um poder regional e o poder local, há esta declaração do Dr. Miguel Albuquerque. Isto não faz sentido. Quer dizer, a Madeira está a chegar a um... Eu tenho pena disto, tenho sinceramente pena disto, porque se vamos por este caminho, daqui a dias a autonomia está em casa. Ninguém tem a dúvida. Aliás, há partidos que se dizem autonomistas que atentam severamente, por exemplo, contra empresas regionais. Isso é público. António, há aqui a questão, já falamos de PS e JPP. O Chega é confiável, ora diz uma coisa, de manhã, à tarde e à noite consegue ter 3 posições distintas que até a comunicação. Aliás, quando se fizer a linha do tempo, será impressionante ver a quantidade de vezes que o Chega abria a porta e fechou com a mesma rapidez. O problema não é só o não saber o que é o Chega. Para mim, o mais importante é o Chega poder constituir a almofada para um exercício de poder. E mais, e o Chega com um risco maior, com um risco enorme que possa acontecer, que é o Chega dar esta maioria, conseguir obter uma maioria de um PSD e depois ser a consciência crítica. E depois pôr-se, não pedir rigorosamente nada, mas pôr o PSD a fazer depender da sua anuência de qualquer decisão para o seu futuro. E isto, para é grave, não é culpa do Ricardo, não é culpa do PS. Se você olhar, não é um Chega que apresenta uma proposta e que o PS vota a favor. Não. Em termos regionais, em termos nacionais, várias situações acontecem em que o Chega vem dizer que concorda com a decisão do PS. Isto, quando se está num Parlamento, é uma coisa, né? E se está em minoria, é uma coisa. Agora, o outro é bem mais grave. É dizer, eu dar a possibilidade de haver uma maioria para governar, não entrar no pacto de exercício do poder e passar a ser a consciência crítica. Consciência crítica de um partido que, evidentemente, que é o indeciso, mas há um fator aqui muito importante, é que nós sabemos o que é que são as bases programáticas não chega, e com essas a democracia não pactua. Miguel, fiquei com a sensação que muitos ficaram, ou têm outra, sobre
no fundo, aquilo que disse Miguel Albuquerque quando revelou ter alguma esperança que tudo ficasse resolvido com estas rondas negociais, do género, estabeleçam lá o programa que eu depois executo. Há aqui uma. Eu sei que escreveu que Miguel Albuquerque está sufragado e que. Também está, sem dúvida nenhuma, não há dúvida sobre Mas isso. está, pelos vistos, disposto a tudo, não é? Como? Disposto a tudo. Pois, também parece que sim, parece que não abdica de nenhum dos seus direitos. E um dos seus direitos é se manter no lugar onde está até que alguém o derrube. E para derrubar, temos aqui o nosso jurista, que é muito mais especialista do que eu, mas parece que é de dificuldade máxima fazê-lo sair dali, a não ser com uma moção de censura. E eu não sei se estão todos de acordo para não aprovar a moção de confiança, mas se já estarão de acordo para aprovar uma moção de censura que leva logo para eleições. Já nem sequer há Inês Barretos nem outras figuras que possam vir dizer eu a comando. Aí o poder parlamentar mandou e deixou sem alternativa qualquer outra solução. Portanto, eu acho que há uma coisa que eu tenho andado para dizer isto, já escrevi, já paguei, eu já tive para dizer num discurso. Aquece para dizer, diz tudo, Miguel. Exatamente, mas agora um dia tem que se dizer. Dá umas dúvidas do chega. Umas dúvidas. Não. Eu também penso um bocadinho nestas coisas. E há uma palavra que ainda não foi dita no estudo, que é estratégia. Eu acho que ninguém tem estratégia. Tática é muito bem, mas estratégia ninguém tem. E nunca ouvi o PSD falar de estratégia, nunca ouvi a oposição, ninguém fala de estratégia, parece que não há estratégia. E é muito difícil conduzir uma situação complexa sem uma estratégia. Não é que uma estratégia nesse mundo. Às vezes chega-se à conclusão que não era boa a estratégia e antes que os outros arranjem uma melhor, somos nós próprios a alterar essa estratégia. Se passa como o Roberto Martínez, tudo bem. Isso então baralhou tudo. Eu acreditava nele e deixei de acreditar. Portanto, ainda bem que passaste aquela súmula para o fã e aquele sumário final. Já não é preciso. Não, portanto, vou ter a resolução na não mesma. preciso falar nela. Mas, portanto, é essas lapas todas agarradas a este rochedo que é a nossa ilha querida, que eu acho que só se desfaz, se despegam em eleições, é pôr-se perante o eleitorado, porque essa gente é que tem o verdadeiro poder. Isto acha-se tudo. Um poder incrível, aceitam programas, aceitam medidas, mudam o que quiserem, põem juntam, fazem. Parece que têm poder e não têm poder nenhum. O poder está naquilo que as pessoas queiram decidir. E eu acho que não havendo remédio, vamos lá com eles. Pegando então no Roberto Martins, não há dúvida nenhuma que não é só no treino de futebol, isto acontece também em outras áreas. É que em muitas áreas destas, de bestial, passa-se muito facilmente a besta. No futebol, fundamental. Eu queria acrescentar aqui um pormenor. Eu não tenho a certeza se as eleições vão resolver o problema. Também não. E a gente hoje, como vai no mundo, começamos cada vez mais a ter receio até de eleições. Vejam o que está a acontecer. Pode ser a pior emenda que o está a acontecer Vai ter que ser açucarinho. O que está a acontecer nos Estados Unidos. O que são as influências que estão por detrás dos protagonistas? Quem é que paga esses protagonistas? O que é que está por trás? Hoje, nesta guerra entre o Sr. Putin, o Sr. chinês e o Sr. americano, como é que a Europa está nisto? Quem é que está a financiar os partidos que estão por trás disto tudo? Estas amizades estranhas de uma extrema-direita e do Sr. Putin. É verdade. Há aqui um conjunto de coisas que eu fico um pouco perplexo com esta evolução. Na história, nós temos uma história europeia que nos diz que as democracias não foram suficientes para evitar aquilo que foi a Segunda Guerra Mundial e os seus antecedentes. Não foram.
E nós temos o dever de pensar nisso. Não é que por uma moral superior à própria democracia, mas é pensar que há também limites nas democracias. E aqui eu lembro-me de uma frase que aqui há dias ouvi, que acho que é magnífica. Há dois bens em grande escassez nos últimos tempos. Um é o bem comum e o outro é o bom senso. E, de facto, nós precisamos muito disso. Precisamos muito disso. Que é uma coisa que tem que ter uma característica dos próprios. As pessoas têm que ter este sentido, mais do que a questão do voto. Ricardo, Certo. eu iria pegar naquilo que o Miguel Sousa referiu sobre a necessidade de uma definição estratégica. Mas para definir estratégia, eu tenho que ter uma convicção programática anteriormente. Eu tenho que saber, eu tenho que ter minimamente convicto, quer em termos de programa, quer em termos partidários, quer em termos de programa. Não é? E esse ponto é fundamental. O que se está a assistir aqui é a falta de estratégia, a falta de... e é a não vontade de pensar sobre isso. A única coisa que evidentemente se quer é as meras continhas de sumário, ser mais um deputado, ser menos um deputado. Nós temos de discutir minimamente, digamos, os grandes temas regionais. Eu vou dar um pequeno exemplo. Eu até acho que tem havido uma estratégia, por acaso. A estratégia é um medo. Do quê? É um medo. Mas isso também não é inédito. Antes, Não é inédito. Ricardo, Mas hoje é muito determinante na Ricardo, antes, eu não tenho a mínima convicção eu tenho. de que o medo, haja aqui uma estratégia de medo. Sem a dramatização. A dramatização é outra coisa, mas logo a seguir o Ricardo leva 8 medidas, venham as 8 medidas, vem o agente a seguir, vem. Há dramatização e há outra coisa que as pessoas têm dificuldade em perceber, como é que um partido está contra aquilo que defendeu na campanha. Por exemplo, ao ver metido no programa de governo o tão desejado de Ferri, diz que aquele programa não interessa. Ricardo, vamos. Olhemos para isto. Você já ouviu o compromisso do atual presidente do governo dizer quais são os dossiês que a região tem que estabelecer, tem que discutir já com o governo da República? Que pacotes é que nós temos que levar em termos a discussão nacional? Fundamental. Eu na segunda-feira passada ia para Londres, para um voo de Stansted. O avião que vem de Stansted faz uma vez à pista, duas vezes à pista, vai para o Porto Santo e decide. 2 vezes já esgotei as horas de tráfego e custa-me, cancelo o voo, volto para a Inglaterra. O que acontece? 180 pessoas vieram para o Funchal, ficaram hospedadas, pagaram. As contas que fazem é à volta entre 30 a 40 mil euros só para resolver o problema dos passageiros. Não é a viagem, não é o custo. Eu consegui ser, eu e várias pessoas precisavam mesmo de ir nessa data, fui para Bristol. E de Bristol para Londres, esperei 3 horas no avião, fiz 4 horas de voo e depois fiz mais 2 horas de comboio. Eu pergunto, quem venha cá à Madeira como turista, passa uma experiência destas, o que é que pensa em termos futuros? Pergunto, no dossiê das acessibilidades, mas pessoalmente, nomeadamente, com a própria Secretaria, temos tido a melhor das boas vontades para passar a maior informação em termos nacionais. Mas os pacotes que têm que ser discutidos, porque isto é uma decisão de governo da República, o que é que foi tomado? Zero. Muito bem, vamos fechar com uma curtíssima resolução para algum problema, seja ele grande ou de menor dimensão, que nos aflige coletiva ou pessoalmente. Vamos a isso, Ricardo Vieira. Ganharmos e passarmos aos quartos de final rapidamente. Rapidamente, ou seja, é uma animação excepcional. É segunda-feira. Põe o povo alegre e dá ânimo. E como disse o António, a leste de tudo o que é essencial. Presumo que esse também seja o desejo de Miguel de Sousa. Não, sim, mas não é esse o tema que eu gostava de pôr aqui. É que eu ando a pensar, desde ontem, mas principalmente nos últimos dias, como é que um país que não dá nada, que não consegue solução para si próprio,
dá solução ou protagoniza a solução para as Nações Unidas, para a Comissão Europeia e para agora o Conselho da Europa. Eu não percebo isto, quer dizer, nós não somos capazes de nada. Nós andamos aqui amargurados porque não conseguimos reunir o país, as forças vivas, tudo para se conjugar. Mas os nossos São lá bons. fora são queridos por todos, ou vão, ou eles querem aquilo que a gente pensa deles, e pode ser que seja um trunfo na Europa ter à frente gente dessa qualidade, ou então eles são muito bons e a gente é que não presta para nada. Onde ter algum mérito. António, E é exatamente neste sentido, Miguel Sousa, que eu julgaria uma decisão muito curta deste Governo Regional era enviar um voto de congratulação pela nomeação de António Costa para Presidente do Conselho Europeu. o Parlamento, Já mandaste. o Parlamento madeirense fez durante esta Esta ideia da madrugada. exportação dos nossos para o estrangeiro, que tem sido Recorrente. recorrente, faz-me lembrar um bocadinho o imigrante. O imigrante muitas vezes não faz na sua terra aquilo que consegue fazer no estrangeiro. E há também uma outra coisa. Eu não sei às vezes se as escolhas serão por ser um menor múltiplo comum ou por ser, se calhar, uma habilidade que nós temos muito grande, É isso que desde me o deixa. século XVI, que é ser confiante. Sermos comerciantes e sabermos negociar. E temos políticos também. E ficam estas reflexões no fecho do debate da semana. Obrigado ao Miguel de Sousa, ao António Trindade e ao Ricardo Vieira por terem partilhado connosco todas as inquietações que se colocam fruto da contínua crise política e já lá vão mais de 30 dias. Fiquem bem, bom fim de semana.